Bem-vindo todos e todas a mais desta Assembleia dos Hospitais Participantes, CQH. Eu só vou ficar aqui porque está sendo transmitido pela rede, pela web, e aí precisa estar focado. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos e queria conhecer um pouquinho cada um de vocês. Então, nós vamos pedir para vocês se apresentarem no microfone, a empresa que representam, o que fazem dentro da empresa e há quantos anos estão dentro da empresa. Pode ser? Vamos lá. Vamos estar passando o microfone lá. Por favor, Márcia. Bom dia, meu nome é Márcia, sou enfermeira, estou no setor da qualidade do Hospital do Servidor Público Municipal. Trabalho no serviço há 9 anos. Bom dia, sou o Volpiani, estou há 40 anos no Hospital Municipal, sou o coordenador do pronto-socorro e pertenço à qualidade também do hospital. Bom dia, Milton Ozaki, sou do núcleo técnico do CQH. Meu nome é Éder, eu sou enfermeiro do trabalho da Santa Casa de Misericórdia de Limeira. Estou lá há 3 meses. Olá, meu nome é Leandro, sou enfermeiro da Santa Casa de Limeira, setor de qualidade, trabalho lá há 12 anos. Bom dia, meu nome é Felipe, sou técnico de segurança do trabalho na Santa Casa de Limeira também. Estou na instituição faz 1 ano. Bom dia, meu nome é Renan, eu sou enfermeiro, responsável pelo pronto atendimento convênio. Estou na instituição Santa Casa de Limeira há 5 anos. Bom dia, eu sou o Bruno, sou técnico de segurança do trabalho da Santa Casa de Limeira, estou lá há 6 anos. Bom dia a todos, meu nome é Patrícia, eu estou como gestora de qualidade da Santa Casa de Limeira, na qualidade há mais ou menos 6, 7 anos e no hospital há quase 17. Bom dia, meu nome é Cláudia, gerente de faturamento, estou na Santa Casa de Limeira há 11 anos. Bom dia, eu sou Marilene, sou do Hospital Geral de São Mateus, e supervisora técnica do Núcleo de Qualidade. Estou no hospital há 14 anos. Bom dia, meu nome é Evelyn, estou na Santa Casa de Limeira como gerente de enfermagem há quase 25 anos. Bom dia, eu me chamo Sayonara, eu sou analista de qualidade da Santa Casa de Limeira e estou no hospital há aproximadamente uns 6 anos, 6, 7 anos. Bom dia, meu nome é Ingrid, sou enfermeira auditora do Hospital de Santa Casa de Limeira, estou lá há 1 ano. Bom dia, meu nome é Bárbara, sou técnica de segurança do trabalho e responsável pela comunicação interna, estou na instituição há 5 anos. Bom dia, meu nome é Karen, sou gestora da farmácia na Santa Casa de Limeira e estou lá há 17 anos. Bom dia, eu sou a Natália, eu trabalho no IGESP, sou assistente da qualidade há quase 2 anos. Aonde? Do Hospital IGESP. Obrigado. Bom dia, eu sou o Matheus, sou da qualidade do Hospital Maternidade Municipal daqui de São Paulo, Mário Dene. Estou há 6 anos. Bom dia, meu nome é Tiago, sou supervisor de engenharia clínica na Santa Casa de Piracicaba e parte da comissão de auditores internos. Estou lá há 5 anos. Bom dia, meu nome é Camila, sou enfermeira, sou coordenadora do departamento de qualidade e estou no hospital há 17 anos, na Santa Casa de Piracicaba. Bom dia, meu nome é Lourdes, sou enfermeira coordenadora do setor de imagem da Santa Casa de Piracicaba e estou lá há 2 anos. Eu sou a Fabiola, eu estou na Santa Casa há 10 meses e sou analista de qualidade hospitalar. Qual Santa Casa? Santa Casa de Piracicaba. Meu nome é Gisele, estou há 6 anos na Santa Casa de Piracicaba, sou enfermeira coordenadora da Central de Material. Tem mais alguém? Estão na fora.
Tem. Esqueci aqui. Chegou escondidinha, mas pode se apresentar. Bom dia, eu sou Luciana, sou supervisora da qualidade do serviço de atendimento ao cliente do Hospital Santa Cruz, aqui de São Paulo, e coordenadora do Nagé Clientes. Bom dia, meu nome é Kyoko, sou administradora do Hospital Policlínico São José dos Campos. Bom dia, eu sou o Thiago, sou coordenador geral de enfermagem do Hospital Policlínico São José dos Campos. Bom dia, meu nome é Catiane, sou coordenadora de enfermagem do pronto-socorro São José dos Campos, Policlínico. Bom dia, meu nome é Lívia, eu sou enfermeira coordenadora do Centro Cirúrgico do Hospital Policlínico. Muito bom. Eu acho que é uma boa ideia, né? Colocar o microfone na porta de entrada, as pessoas vão entrando e vão se apresentando. Bom, meu nome é Giovanni, eu sou do núcleo técnico também e também funcionário do Hospital do Servidor Público há 35 anos, muito tempo. E é um prazer estar aqui hoje, e hoje a gente vai aprender um pouquinho com a experiência da Santa Casa de Limeira. Espero que alguém ficou lá no hospital trabalhando, porque tem bastante gente. Que bom que vocês vieram, né? Sejam bem-vindos, apesar do frio. O pessoal de Piracicaba e Limeira não está muito acostumado não com esse frio. O pessoal de São Mateus fica mais à vontade com o frio. O pessoal de São Paulo já está um pouquinho acostumado. Nós vamos fazer uma apresentação dos indicadores hoje de um pouco diferente, né? Porque os indicadores vocês têm à disposição todos os meses, a qualquer momento, né, via web, via internet. Espero que eles estejam sendo discutidos e é uma forma sempre importante de aprendizado. Tudo bem? Mas eu vi que aqui o grupo é bem novinho, tirando alguns um pouco mais antigos. Isso é um grupo novo e eu achei que valeria a pena contar um pouquinho da história, da evolução deste programa. Hoje em dia tem tantos programas de qualidade, né? Todo mundo, de alguma maneira, faz, né, a melhoria contínua, tenta fazer a busca da qualidade. E o CQH tem uma história muito rica, muito interessante, que eu acho que era bom compartilhar com vocês, ao invés de ficar discutindo especificamente resultados de indicadores. Eu vou tentar fazer isso brevemente para depois assistirmos a palestra da Patrícia, que vai nos apresentar o caso de sucesso da Santa Casa de Limeira. Vocês são os penúltimos a ganhar o prêmio. Temos antepenúltimo, né? Nós temos a Prudente, presidente Prudente, que acabou de ganhar, né? E fui informado hoje que a Grande Rio Preto, de muito calor, né, também ganhou a Santa Casa de Rio Preto o prêmio de qualidade CQH. Seremos 11 nesse clube seleto, que já teve mais de 30, e eu vou mostrar rapidamente isso para vocês, mas no formato de um programa que pudesse auxiliar os hospitais e as instituições a perseguir qualidade, a Joint Commission talvez tenha sido a primeira. No Brasil, a experiência lá no final da década de 80, no começo dos anos 90, na vigência da Constituição nova do Brasil, a Constituição Cidadã, apareceram algumas iniciativas lá na Secretaria de Estado da Saúde, né, no setor de vigilância sanitária, já com o apoio da do CREMESP e da PM, que eram situações ainda incipientes, mas que se discutia a qualidade com o formato como viria a ser. Mas foi em 91 que a PM assumiu, e aí eu queria citar 3 figuras emblemáticas desse movimento. O programa CQH existe desde 1991. É o mais longevo dos deles, pelo menos brasileiro, genuinamente brasileiro. A ONU veio depois, né, as parcerias com instituições estrangeiras, tipo a canadense, etc., vieram depois, mas o precursor, o pioneiro, foi o CQH. E o CQH começou com 3 figuras que eu queria lembrar. Amigos caríssimos, que foi o Raino, por Mester, que todo mundo conhece, coordenador até algum tempo atrás. Hoje o coordenador está aqui presente, o Milton, para assistir a palestra de vocês, né? A gente agradece, mas o Raino, junto com José Agenor Mei Silveira, o Edelto e eu conhecemos bem o Agenor, né? E o Ivomar Gomes Duarte. 3 médicos
né? 3 médicos com experiência pública muito grande, acentuada, resolveram rolar alguma coisa que pudesse ser parte daquilo que se pensou nos Estados Unidos, parte do que se pensou no final dos anos 80, e criou-se o CQH, Compromisso com a Qualidade Hospitalar, que no começo se chamava Controle da Qualidade Hospitalar. E o controle era uma pecha muito dura e mudou-se em algum tempo dessa história para compromisso. E virou o CQH. E olha que interessante, eu posso mudar os slides para os indicadores? Pode ser? Como que eu faço aqui? Você me ajuda, Vitor? Nós vamos mostrar como que era o começo do programa. Vocês sabem quantos indicadores tinham no começo do programa? Vocês sabem quantos tem hoje? Quantos obrigatórios tem? Vocês que estão no meio do programa, respondendo mensalmente com a entrega. Quantos obrigatórios tem hoje o CQH? Vocês têm noção? Que tem uma cartilha com os indicadores, que tem uma apostila. Hoje são 61 obrigatórios. 61. Um total de 265 que os NAGES, os grupos de auxílio à gestão hospitalar, e vocês fazem parte de alguns NAGES de enfermagem, que é o mais longevo, mas de hotelaria, de nutrição, enfim. São grupos dentro do CQH que formulam propostas de acompanhamento, de monitoramento, tanto de processo como de resultado, que cria os indicadores. Hoje são 265, mas no começo eram 11 indicadores, que queria se medir a qualidade, acompanhar a evolução dos hospitais, e era assim que era feito. E olha aqui os resultados de julho de 91. Estão só observando aqui, onde tudo começou, e eram medidos leitos, funcionários, número de leitos que tinha, funcionando por mês, tinha as altas, óbitos após 48 horas, óbitos antes das 48 horas, mortalidade cirúrgica. Interessante, lá no começo já tinha essa preocupação com a cirurgia. Taxa de ocupação, média de permanência, índice de infecção hospitalar, já na preocupação vigente, enfermeiros leito, relação enfermeiros-leito e relação funcionários-leito. E com isso, no começo, se media um pouco do que acontecia nos hospitais e tentava-se buscar parâmetros comparativos, fazer benchmarking para poder auxiliar os hospitais a fazer melhor gestão. E no começo aqui, tem um número de hospitais participantes, vocês estão vendo? Então, 1 se relaciona a um hospital, 2 ao segundo hospital, e assim por diante. Mês a mês, até dezembro de 92, a gente colheu esse dado, para mostrar que, e vocês, não vou ficar detalhando, mas tinha hospitais de pequeno, grande e médio porte, já no começo, e sentiam a mesma necessidade que alguns sentiram, e principalmente com os 3 que eu falei aqui, o Agenor, o Raino e o Vomar, pensaram em fazer isso. Depois eu e o Edelto se agregamos, o Edelto mais precocemente que eu, enfim, nós já estamos aqui há algum tempo, né, mas, e aí foi se aprimorando. Então, melhoria contínua é se aprimorar o tempo todo, é evoluir, não ficar parado. Tudo bem? O CQH não ficou parado, começou com 11, e começou com um conjunto de hospitais que hoje são muito diferentes do que de fato existe. Mas olha que interessante. Então, o CQH, vou voltar aqui, tem essa linha do tempo, que eu acho que é interessante contar um pouquinho. Em 91 surgiu o CQH, já com uma marca registrada, uma marca. Durante muito tempo, Milton, não sei se continua sendo, mas isso aqui é alvo de disputa entre alunos de pós ou de mestrado e doutorado para pegar o nosso banco de dados, porque é o melhor e maior banco de dados na área hospitalar que existe para fazer trabalhos, fazer imersão, buscar conhecimento. Como? Mais longevo. Tem o maior banco de dados. Então, desde 91 tem esse banco de dados e ele vem se aprimorando. Então, em 91, a SOMPAS e a BRAMPAS, né, que é a Associação
que norteia e que organiza a administração hospitalar, né, ela já existia antes, de 77 e 78. Mas ela tomou um impulso nos últimos anos, né, e hoje até fazemos título para certificação, né, para especialização e assim por diante. Mas, apesar disso, havia um CQH pioneiro em 91, apesar das SOMPAS existir mais precocemente, e a BRAMPAS. Em 95, junta-se ao PNQ, 95 não, 2000, 2001, 2002, o PNQ, que é o Prêmio Nacional da Qualidade, né, que hoje já não é mais, era Programa Nacional da Qualidade, hoje é PNQ. Eu sempre cito que no PNQ, nesse tempo aqui, só existia um hospital no Brasil inteiro que era certificado pelo PNQ, que é o Prêmio Nacional da Qualidade, que era a Santa Casa de Porto Alegre. Era um único hospital, apesar de vários hospitais concorrerem. Por conta da especificidade, da dificuldade, em 2005 veio o PNGS, Prêmio Nacional de Gestão em Saúde, que é um braço do CQH. Tudo bem? Voltado mais para a área de gestão, de inovação, né? E ele, enfim, existe até hoje. Em 2005, foi feito algumas parcerias com o CELAG, né, que eu represento aqui, que é o Centro de Estudos lá da Santa Casa de São Paulo, que faz a administração hospitalar e fez durante 15 anos. E alguns de vocês a gente conhece dessas velhas histórias, não é isso? Santa Casa de Piracicaba, fomos algumas vezes lá, só não fomos em Limeira, mas andamos por esse interior durante 15 anos ininterruptos, com parceria com o CQH, fazendo melhoria de gestão na área hospitalar, financiado ora por ente privado, tipo CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, ou pelo Samaritano, via PROAD, isso, ora até para governos, tipo lá no Rio Grande do Sul, e a gente tem feito essa parceria com o CQH, que vem desde 2005 rendendo frutos. Já são 14 anos. Parece pouco, mas é bastante já. É uma trajetória bastante grande. Até desembocar em programas de parceria com entidades internacionais. Foi colocado aqui da Guatemala, com justeza e com razão, o CQH chegou na Guatemala, mas antes disso teve Angola. Não sei se vocês lembram, até o Edelto, você chegou aí para Angola, Edelto? Chegou aí, naquela próspera Luanda, de 5 milhões de habitantes, sem nenhuma organização, um caos completo. Kyoko foi também, Kyoko? Você não chegou aí. E foi uma parceria interessante, depois veio a Guatemala. Tá? Então, o programa se expandiu, o programa se aperfeiçoou, o programa melhorou e criou novos parceiros. Só para lembrar que nós temos aqui o nosso congresso, agora em 2019, depois a gente fala um pouquinho dele, mas o CQH tem se aprimorado. E tem se aprimorado graças à participação de vocês. Então, esse aqui é o fatiamento dos hospitais participantes. Olha que interessante. Se lá no começo, naqueles primeiros indicadores que eu mostrei, a grande maioria dos hospitais eram públicos, até porque nasceu de uma costela pública de gente que trabalhava no serviço público, ele foi incorporando o setor privado não lucrativo, que são as Santas Casas, os filantrópicos, e o privado lucrativo. Tendo hoje, inclusive, na sua natureza jurídica, o privado lucrativo representando por 1/3. O privado não lucrativo, que são os filantrópicos, Santas Casas, 42%, quase metade. E o público ficou com a menor fatia, apesar de termos gente aqui do setor público municipal, né, que também vem vindo junto com o CQH nos últimos anos. Durante muito tempo, a gente, que é do serviço público, não entendia como que a gente não pegava esse bonde, né, porque é um programa barato, prático e que tem história. Outros programas são bons, mas alguns são caros, né, vendem consultoria e acaba atrapalhando um pouquinho essa relação de compromisso e progresso nas instituições. A questão da localização, outra curiosidade, né, o interior está abocanhando a maior fatia, né, que é muito interessante, interior de São Paulo, a região metropolitana e tem do Brasil inteiro, 17%. Tudo bem?
Olha os tipos de estabelecimento. A grande maioria é geral, mas temos hospitais obstétricos, ginecológicos, pediátricos, psiquiátricos. Tudo bem que dá, inclusive, para fazer benchmarking, comparar, fazer, enfim, um relacionamento mais estreito. E quanto ao porte, apesar de 2% ser especial, que são mais de 500 leitos, a grande maioria é de porte médio, que vai até 250 leitos, isso? Ou 150 leitos? Como que é a classificação? Hospital pequeno é o quê? É até quantos leitos? Até 50. Médio, vai de 51 a 150. E o grande, acima de 250. E o especial, acima de 500. Tá? Então, nós temos de todos os gostos, e a grande maioria são os hospitais médios, que vão de 50 a 150 leitos. Então, é para todo mundo. Essa coisa que o hospital tem que ser rico, ou tem que ser grande para ser do que você quer, é uma grande bobagem. Ou para fazer um programa de qualidade, é uma grande bobagem. A qualidade deveria ser um pouquinho incorporada, como foi incorporado, por exemplo, segurança do paciente. Serve para todo mundo. Eu não vou fazer segurança do paciente só em hospital grande ou complexo. Vou fazer segurança em qualquer tipo de instituição hospitalar. Qualidade deveria ser sinônimo disso também. Mas essa é uma distribuição que eu queria mostrar para vocês. E aqui são os indicadores que eu falei lá no comecinho. 91 eram 11. 2004 eram 35. E lá no Hospital do Servidor a gente começou a trabalhar com esse perfil. E o hospital foi selado com esse perfil. Em 2019, 265. 61 obrigatórios. Faz parte do compromisso, um toma lá da cá. Mas os NAGEs são ferramentas importantes de auxílio à gestão. Quem se apropria disso está medindo os seus processos e seus resultados. Quem não se apropria está fazendo a coisa meio... Vamos ver se vai dar certo. Então, a sugestão, e eu sei que vocês, provavelmente, algumas instituições, têm até mais de 265, mas eu não preciso ter muito. Eu preciso ter o essencial para ter foco. Tudo bem? Eu sei que a H sempre pediu foco. É isso? Tenha foco. Saiba o que você quer medir. Meça o que você está fazendo. Tudo bem? E veja se você está no caminho certo. Aliás, tem uma definição de qualidade que o Raino sempre falou, que eu acho ótimo. Escreva o que você está fazendo e faça do jeito que você escreveu. Tá? Uma questão dos protocolos, dos manuais, enfim. Isso? Acho que isso ajuda. Aqui são os hospitais participantes que ganharam o selo. Então, hoje, nós temos 10 que mantêm o selo, nós já fomos 37. Tudo bem? E esta é a relação atualizada dos hospitais. Santa Cruz, tem representante aqui do Santa Cruz, a Aeronáutica de São Paulo, Hospital de Fornecedores de Cana de Piracicaba, o eterno concorrente da Santa Casa, que são 2 ótimos hospitais, né? A gente já fez muita coisa juntos, poderiam fazer mais coisas juntos. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, de Ribeirão Preto, é um dos hospitais especiais que tem mais de 500 leitos. O Policlin, 2 vezes, né, Kyoko? O 9 de julho de São José dos Campos e o de Taubaté, que é o Hospital de Maternidade. Biselado. Tem um monte de coisa que é bi. Isso. Biselado é muito chique. Temos o São Francisco de Sertãozinho, próximo de Ribeirão Preto. Tem a Unimed de Recife, Pernambuco, a longínqua e bela Recife. Irmandade de Santa Casa Misericórdia de Limeira, que vai apresentar o seu case hoje. E o Regional de Presidente Prudente, a gente vai incluir o 11º, que é o de São José do Rio Preto, da gloriosa São José do Rio Preto. Tudo bem? E aqui a gente fala um pouquinho do programa. Eu queria mostrar, só para deixar mais essa mensagem, que são esses indicadores de 2004. Tudo bem? Vamos pegar aqui um. Alguém está mexendo? Ou não está andando aqui? Estou sem controle. Deve estar mexendo lá, né?
Pegar a taxa de ocupação. Pode ser? É o primeiro indicador. Estou de novo no controle aqui? Sim. Olha que interessante que era apresentado em 2004. Então, é a fotografia de 2004. Os hospitais sempre sob sigilo, total responsabilidade de manter em sigilo os hospitais, eles são sempre numerados. O hospital sabe quem é, os outros não sabem quem é, até para não expor os dados para quem, enfim, não precisa expor. E eles mandavam os seus resultados e a gente colocava dentro de um gráfico, sempre tendo a mediana, que é a quem está aqui no meio. Isso não quer dizer que é o melhor resultado, tudo bem? Você já sabe a diferença de mediana, moda e média. Né? Média soma tudo, divide pelo número que tem. Moda é o que está na moda, é o que mais dá. O que está na moda? Usar cachecol. Está na moda. Então, deu 20 cachecol vermelho, então cachecol. E a mediana é que tem lá o resultado que fica mais ou menos no meio. Então, isso nem sempre representa o melhor resultado, mas é um jeito de você se comparar. Então, a gente oferece a mediana dentro de uma amostra de N hospitais, a gente mostrava, e você via onde que você estava. Você estava mais à direita da mediana, mais à esquerda, e trabalhava para se corrigir, ou para se comparar melhor. Era assim que eram apresentados os resultados. Hoje, tudo web, tudo informatizado, tudo moderno. Entramos na era, segundo o Volpiani, o WhatsApp de Itajobi é um muro, não é isso? É um muro. Continua. Então, você vai até o muro e fala para o vizinho. Eu só estou falando isso que, assim, a modernidade traz avanços, mas ainda sentar com o seu colaborador, discutir os dados, fazer manualmente, olho no olho, isso ajuda muito. Achar que as pessoas, por estar na web, vão ter acesso, esqueça. Esse é um grande e grave erro da informação nos hospitais. Acha porque estar à disposição na internet está acessível? Cada vez a gente vê exemplos mais bem acabados de gente que não tem acesso médico, é preguiçoso, aí eu falo pela categoria, só vai no computador para prescrever e tchau. Vai ficar procurando indicadores, os resultados, né, do último mês, para ver se está bom, se está mal. Então, fazer análise crítica, sentar para discutir os casos, olho no olho, ajuda muito. E essa ferramenta chamada indicador. E era assim que eram apresentados os dados. Eu só peguei um, posso pegar qualquer outro aqui. Olha que interessante. Hoje tudo diferente. Então, essa história do CQH remete um pouquinho à necessidade de nós estarmos sempre nos atualizando. Quer com as novas tecnologias, quer com os avanços, né, da gestão, etc., mas sempre valendo e se valendo que gestão de pessoas é o mais importante. Se não tiver habilidade para fazer gestão de pessoas, as coisas não progridem. Não há programa de qualidade que substitui a pessoa interessada, compromissada, comprometida, envolvida, né, para fazer as coisas funcionarem. Então, o CQH sempre deixa a mensagem que qualidade, a melhoria contínua se faz com as pessoas, se faz medindo, né, fazendo gestão, e quanto mais disseminado, compartilhado essas informações, melhor. Então, não abandonem a velha reunião, o velho colegiado, a velha tática de fazer juntos, discutir juntos, né? Achei muito legal o Limeira trazer todo o bando para cá. Espero que a segurança do trabalho esteja garantida lá. Eles estão todos, literalmente, aqui. Não é isso? Ficaram mais 2. É um grupo musculoso, né? Importante, sem dúvida importante. Tão importante que tem gente que vai acompanhar a palestra de vocês. E eu queria mencionar aqui quem está linkado com a gente. Aqui. Quem está linkado com a gente. Então, queria dar nossas boas-vindas à Flávia, querida Flávia de Santa Casa de Marília, ao Fábio Eli,
do Hospital de Base de Rio Preto, a Dinalva Dantas, da Santa Casa de Londrina, o Teles Manuel, ou Júlia Manuel, perdão, Hospital Estadual Francisco Morato, a Tatiane, da Santa Casa de Rio Preto, a recém-vencedora, boa, Tati, e a Maria Antônia, do Policlin, que está lá nos acompanhando. Tá? Então, e eles vão aprender com vocês, né, para a gente fazer uma interação e ver como que se deram as coisas lá no hospital, né, se for um exemplo, e eu tenho certeza que é um exemplo factível de ser reproduzido, ser imitado, que o façam. É uma coisa que a gente sempre diz é que o bom pode ser e deve ser imitado, né, na hora hospitalar. Não precisa ser criativo o tempo todo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer fazer alguma colocação? Pois não. Fale no microfone, por favor. A partir de que ano que deu essa expansão? A partir de quando que deu essa expansão, o estudo de vocês para poder começar a expandir as áreas de como é que chama? De indicadores. Eu vou pedir para o Milton me ajudar, mas eu só queria te começar dizendo, enquanto que o microfone não chega para o Milton e para o Edelton, que tem informação para dar, a expansão ela sempre foi paulatina e gradual. À medida que a adesão é voluntária, entra quem quer, sai quem quer, a hora que quer, né? Não tem nenhum tipo de compromisso formal, só de pagar uma taxa que é a mais irrisória e barata do mercado. Hoje está quanto? R$100 por mês? É isso? É dinheiro de pinga. É isso? Dinheiro de pinga. Então, a expansão vai à medida, inclusive, que, por exemplo, políticas públicas indicam como uma boa opção, tipo a Prefeitura de São Paulo. Alguns anos atrás, a gente até participou dessa aproximação com a Prefeitura, e a Prefeitura trouxe seus hospitais, né, para cá. Eu acho que você representa um deles, não é isso? Eu sei que faz. A gente já sabia, porque nós somos, eu, Edelto, decano da Prefeitura, o Volpe, estamos trabalhando há 35 anos, lá no Hospital com Qualidade, desde a década de 90, comecinho de 90, né? Final de 90, perdão, os anos 2000. E isso é importante. Então, precisa ter adesão voluntária. As pessoas precisam se sentir atraídas, achar que isso é necessário e importante. E perseverar. Porque o que entra e sai de gente, isso, é muito grande. Porque acha que vai conseguir alguma coisa ou diferente, ou melhor, ou mais barata, ou pior, desistir. Porque essa coisa tal de qualidade dá um trabalho, dá uma dor de cabeça, fica a gente cobrando. Então, quanto mais informado, eles aderem com maior presteza. Acho que o Milton pode complementar, Milton, a informação. Em relação ao acréscimo de indicadores, né? Isso é um processo contínuo. É um processo contínuo voltado, né, linkado com a melhoria contínua e está relacionado com o próprio desenvolvimento do programa. Então, quando começamos em 1991, não existia, por exemplo, o NAGE. O que é o NAGE? É Núcleo de Apoio à Gestão Hospitalar. E tem o NAGE, então, hoje, de enfermagem, tem o NAGE de nutrição, de hotelaria, né, de clientes, que está aqui a Luciana, né, de gestão de pessoas, mas tudo isso está sendo um processo contínuo. Então, no Congresso, nós estaremos apresentando o NAGE Liderança. O que é o NAGE Liderança, né? Então, os NAGEs, eles estão buscando atender os critérios. Quais são os critérios do modelo de gestão que é do programa CQH? Então, os critérios são liderança, né, informações e conhecimento, gestão de pessoas, gestão de processos, clientes. Então, a cada NAGE, nós estamos tentando incorporar esses critérios. Para quê? Para facilitar o gestor.
E aí, nesse acréscimo, no surgimento dos NAGEs, então surgem os indicadores que aquele núcleo, né, que o NAGE acha interessante. Então, se Deus quiser, né, hoje nós estamos com 200 indicadores, né? Quiçá a gente, no ano que vem, a gente possa estar falando que a gente está com 300 indicadores, né? Então, é aquilo que o Giovanni está falando, né? A gente tem que saber, quando fazemos gestão, nós temos que estar medindo a qualidade da gestão. E como é que nós medimos a qualidade da gestão? Através de indicadores. Respondi a pergunta? Quer complementar, Edelton? Houve vários indicadores que foram incorporados em função da demanda da sociedade, né? Tem hospitais que começaram a fazer, por exemplo, humanização, né? É uma coisa que é uma demanda da sociedade. A própria gestão do risco do paciente é outro desses indicadores. Então, o programa, para se manter atualizado, ele faz uma correção do roteiro num prazo de, no máximo, 5 anos. De 3 a 5 anos, a gente modifica o roteiro atualizando. Houve também indicadores que saíram, porque perderam a atualidade. Deu para... tem uma crítica ao CQH, e aí, Milton, essa crítica é antes da sua vinda, que o CQH é muito romântico, né, e durante muito tempo, né, ficou... porque tudo é voluntário, não é isso? E a gente era muito focado na área hospitalar, eminentemente na área hospitalar. E depende da boa vontade da visita, que é uma visita extraordinariamente diferente com as demais. Enquanto alguns programas podem ir 2 enfermeiras, um administrador, aqui é obrigatória a presença dos 3, médico, enfermeira e administrador, que se complementam os olhares e fazem uma visita mais adequada. Enfim, a gente acabou ficando, por conta deste voluntariado, né, e dessa forma de ser, durante muito tempo sendo confrontado com outros programas que ofereciam outras coisas, que hoje em dia continuam e começam a receber críticas mais pesadas por conta do valor que está sendo empenhado, do gasto que está originando e assim por diante. Então, o CQH também se modernizou, eu acho que a gente está incorporando coisas, ampliamos para clínicas, consultórios, é isso? Aqui, inclusive, um slide chamando a atenção. Fazemos cursos in company, é isso? Vários deles para levar algum tipo de informação, de conhecimento. Temos o congresso agora em setembro, é isso? Que vai falar, inclusive, sobre tecnologias da inovação, etc. Enfim, nós ampliamos também. Aquele romantismo antigamente, da qual nessa fase a gente participou intensamente, acho que está sendo mais profissionalizado, ampliando um pouquinho o leque, né? Precisamos discutir um dia definitivamente a questão do voluntariado, eminentemente voluntariado. Já tenho dito isso para algumas pessoas, não é isso? Porque todos nós somos profissionais, né? Aqui, quantas vezes você não teve que largar o seu hospital para fazer visita em vários lugares, dormir em cidades diferentes, e a gente, né, deixava muito obrigado, não é isso? Ajudava na locomoção, não nos incidentes, né? Mas, enfim, acho que isso tudo está sendo mudado para melhor. Acho que é um programa que tem história, que tem pegada, é barato e ainda continua com uma aderência bastante interessante. Nós temos vários hospitais que estão aqui há muito tempo, Santa Casa de Piracicaba, perseguindo, né, uma certificação, uma acreditação, um certificado que eu acho que faz diferença sim, né? E faz diferença manter isso. Quem já ganhou, sabe quanto custa manter. Isso mantém a chama acesa. Espero que a gente seja suficientemente inteligente para manter isso para as gerações que vão vindo. Eu sempre digo que o hospital é cruel porque convive várias gerações ao mesmo tempo. É cruel. Para cada geração você tem que usar um linguajar, um discurso, porque senão você não atinge quem está te ouvindo. Então, os administradores sabem disso, né? Pessoas diferentes, conversas
diferente. Usar o mesmo discurso para todo mundo, você não vai se comunicar com uma boa parte de quem está ouvindo, não está entendendo nada. Tudo bem? Para quem veio de longe e para quem veio de perto, nós vamos oferecer um café para depois ouvir a palestra da Patrícia. Pode ser? Se não tiver nenhuma pergunta, nenhuma colocação, o café vai ser servido aqui ao lado, tá bom? 15 minutos de café e a gente volta. Vou fazer um... Vocês conhecem a poesia do Manuel Bandeira? Tosse, tosse, hemoptise. Aí ele, né, fala, vamos fazer um pneumotórax? Não, o melhor seria dançar um tango argentino. Então vamos dançar um tango argentino agora. Retomando, senhores e senhoras. Queria só no confuso. Só a parte do verbo. Vamos lá retomar, pessoal? O lanchinho foi bom, espero. Um lembrete. Agora, em setembro, tem o nosso congresso. A primavera chega e chega o congresso do CQH. Tem até o dia 30, que é a semana que vem já, prazo para entrega dos pôsteres que vão participar do congresso. E tem premiação. Tem mais de 11 mil em jogo. Acho que é uma boa para a instituição fazer um movimento de entregar o pôster, de vencer o prêmio, reverter essa grana para benefício da qualidade, computador novo, sei lá, qualquer coisa que faça as coisas vibrarem. Então, não percam a oportunidade de se inscreverem e de participarem do nosso congresso agora em setembro, no dia 26 e 27 de setembro próximo. Tudo bem? Não esqueça de fazer a inscrição. Uma outra coisa que me perguntaram lá fora, esses slides vão ficar à disposição. E se vocês forem olhar, e não era a intenção se detalhar nisso, mas existe isso nos indicadores de 91, vários hospitais não tinham taxa de infecção hospitalar. E assim, nós estamos falando de uma geração bastante próxima à nossa, né? Não estamos falando do milênio, né? Do século XIX, XVIII. Quer dizer, precisamos evoluir. Tudo bem? Essa é a mensagem. Precisamos nos apropriar. Precisamos nos empoderar. Quem tem informação tem poder, quem tem poder tem informação. Indicadores, bem trabalhado, etc., representa e significa empoderamento. Tudo bem? Então, não sejam simplesmente mais um. Sejam o cara que tem informação e que tem poder. Qualidade trabalha com isso. Tudo bem? Patrícia, queríamos te chamar para cá, agradecer a sua vinda, de todo o seu pessoal lá de Meira. Queremos aprender um pouquinho com vocês como que foi o percurso para chegar até aqui. Alguns de nós, mais decanos, sabemos que não é fácil, mas é possível. E isso que vocês vão apresentar para a gente aqui. Né? Como que foi possível chegar até aqui. Queria agradecer a sua presença e deixar você à disposição com o microfone aqui.
Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a oportunidade e essa experiência, né, de estar aqui. Acho que a gente não pode negar aí a emoção e o nervosismo, né, de falar sobre essa experiência. Espero contribuir, né, com essa experiência nossa mesmo, que realmente para nós foi muito importante. E eu estou no hospital há 17 anos, então para nós foi nítido a evolução a partir do momento que nós começamos a participar do programa do CQH. Okay? Bom, então, comentando um pouquinho sobre o nosso hospital, né? É um hospital particular filantrópico. Ele iniciou em 1895, era um outro hospital, um outro local, né? Era no centro da cidade. E por volta de 75 que ele veio, né, para as instalações atual. Então, um pouquinho da nossa história, né, da nossa instituição. Esse é o nosso organograma. Então, a Santa Casa ela tem uma irmandade, né, um provedor. E aí nós temos a divisão entre as diretorias, né, o gerente financeiro. Temos um plano próprio, né, onde tem o diretor lá do plano de saúde, que é o Frei Galvão Saúde. A diretoria de recursos humanos, o qual o departamento de qualidade responde. A diretoria de operações e a diretoria técnica e clínica, né? E aí nós temos os departamentos de captação de recursos e o hospital de ensino, né? Santa Casa é um hospital de ensino. Temos aí a assessoria de imprensa que responde direto ao provedor também. Bom, como eu comentei, a instituição é filantrópica, né? Tem um convênio próprio. Hoje a gente tem cerca de 18 mil vidas no Frei Galvão Saúde. E o nosso atendimento é 80% SUS. Então, 80% SUS. Dentro do atendimento de convênio também a gente tem outros convênios, além do Frei Galvão. E dentro do sustentável, a Santa Casa também ela é um hospital estruturante. Em leitos, né, a nossa capacidade total é 272. Hoje a gente trabalha mais ou menos entre 190 e 200 leitos operacionais, uma vez que nós temos uma área em manutenção. Nós temos salas cirúrgicas no total de 13, sendo 8 salas do centro cirúrgico geral, 4 salas do centro obstétrico e uma sala específica dentro da unidade de queimados. Nosso atendimento em pronto-socorro gira em torno de 15 mil atendimento mês. Exames, né, considerando que a maior parte é do laboratório, mas nós temos o setor de hemodinâmica, né, setor de eletro. Os atendimentos ambulatoriais também, nós temos alguns ambulatórios, especialidades gerais, ortopedia e cirurgias em torno de 1.000 cirurgias mês. Funcionários, né, em torno de 1.265, nós temos os voluntários ativos, médicos, né, 245 ativos, e entre aí os alunos internos, né, os alunos de medicina, 61, e 94 residentes. Então, a gente dividiu um pouquinho aqui para contar essa história, essa experiência da Santa Casa. Nós fizemos aqui uma linha do tempo, né, uma vez que o Departamento de Qualidade, em setembro de 2012, foi tido essa decisão da diretoria, né, que era uma diretoria recente no hospital, acabava de assumir o hospital por volta de agosto, mais ou menos julho e agosto eles chegaram, e eles decidiram, junto à mesa provedora, que nós teríamos um departamento de qualidade, onde me convidaram. Então, até o final de 2012, de setembro a dezembro, né, nós estávamos decidindo aí, né, que caminho que a gente seguiria. A Evelyn, que já conhecia o programa, né, a Evelyn é a nossa coordenadora de enfermagem, já conhecia o programa do CQH, deu essa sugestão, e hoje nós temos a certeza que foi o melhor caminho, né, escolhido, visto tanta diferença que isso trouxe para a instituição. E aí, em janeiro de 2003, né, nós recebemos o número nosso da matrícula do CQH, e aí tudo começou, né? Então, 2012, na verdade, nós trabalhávamos muito em relação ao que era a qualidade para o hospital. Então, nós começamos aí com a primeira semana da qualidade, né? Então, levando temas sobre 5S, processos, em relação ao trabalho com a liderança, o que era 5S, né? Teve alguns treinamentos, qual era essa teoria, né? Existia até, inclusive, o pessoal falava 5S é para a empresa, né? Não cabe 5S na instituição. Então, era o início de uma mudança de cultura, né? Inclusive, dentro desse período, né, começaram algumas reuniões com a equipe de liderança, revendo alguns conceitos e levando esse conceito de qualidade para a liderança do hospital. E aqui, né, só uma imagem aqui, nossa primeira semana da qualidade, o provedor na época, nós fizemos algumas dinâmicas, né, onde as atividades
elas se concentravam em questionários, sorteio, perguntando para as pessoas o que era, né, o conceito da qualidade. Se a pessoa acertasse ali todas as questões, eles eram premiados dentro desse sorteio. E a camiseta, né, que foi realizada com o tema da qualidade, o tema do 5S, foi distribuída aí para todos do hospital. Então, essa foi a imagem que a gente trabalhou nesse início aí em relação o início dessa história, né, essa mudança, esse divisor de águas. E aí, em 2013, nós tivemos aí o aumento da equipe, que na verdade era só eu, e aí a Sayonara, né, que é analista de qualidade, ela foi contratada dentro do hospital, e aí começou, né, em relação à alimentação dos indicadores CQH, né, nós tivemos a primeira formação de auditores internos 5S, porque aí não adiantava a gente só falar da teoria, né, precisava ter auditoria para a gente movimentar isso no hospital, né. E aí tivemos a primeira autoavaliação, que na época nós fizemos o curso de visitador, né, então na época fui eu, a Évia, o diretor técnico da época, e a nossa pontuação foi de 43. Então, assim, quando a gente fez a primeira autoavaliação, a gente falou, bom, muita coisa para fazer. Mas o que o roteiro nos trouxe? Um direcionamento. Falou assim, bom, tem muita coisa para fazer. A gente já sabe aquilo que a gente tem que fazer. Então, para a gente, como eu falei, foi um direcionamento muito bom, né? E aí, continuamos, né, em 2013, em relação à segunda semana da qualidade, continuando todo esse trabalho com a equipe de liderança. As reuniões que aconteciam em 2012 com a equipe de liderança, elas foram transformadas em workshop, né? Então, abrindo um parênteses aqui, como que funciona o workshop até hoje, né? 2013 era focado somente para gerentes e supervisores, né? Então, com temas, como eu falei, de liderança, processos, e isso ia evoluindo conforme a gente identificava a necessidade desse grupo. Em 2014, foram envolvidas outras lideranças, né? Os líderes de área. Em 2016, teve que ser feita uma divisão desses grupos, né? Então, quais são as necessidades? De repente, o pessoal mais novo, ele ainda não tinha passado pelos treinamentos iniciais, né? Aprendido sobre visão sistêmica, então esses grupos foram divididos. Em 2017, assim como segue até hoje, foram inclusos os técnicos, né, da enfermagem, os auxiliares, a equipe multi, os administrativos. Então, hoje, nosso público de workshop ele é muito maior, né? Então, a gente consegue aí pegar uma boa parte do hospital em relação aos treinamentos básicos, né? Além dos técnicos também que são envolvidos em workshops específicos, como o workshop da enfermagem. Então, nós ganhamos bastante em relação a treinamentos específicos conforme a necessidade de cada grupo. Então, aqui, só para, né, ilustrar, foi a primeira formação, então, lá em 2013. Foram 2 engenheiros de uma empresa multinacional que vieram fazer esse treinamento para formar esses auditores, né? Então, e aqui a primeira turma da época, né? E aí começaram uma equipe multi, né? Desde setores administrativos, então eles faziam parte dessa auditoria. Aqui é apenas um exemplo, né? Que ele trouxe, esse engenheiro da época, ele trouxe uma metodologia da empresa, e depois, com o tempo, nós adaptamos essa auditoria, e a gente sempre tinha um questionamento assim, né? Ah, mas o meu departamento é maior que o seu, né? Como que você pode avaliar o 5S e depois premiar, porque tinha premiação, né? Tinha o primeiro e segundo lugar. Então, como que vocês comparam essa questão do departamento, né, em questão de quantidade de itens não conformes e a pontuação? Então, o que nós fizemos aqui? Foram separados aqui por item, né? Então, a exemplo aqui do primeiro censo de utilização, ou 1.1, apenas como exemplo, né? Não vou passar aqui todos, mas se foi identificado materiais em excesso, pegando mais ou menos como o roteiro CQH, né? Cartesiano, é ou não é? Então, se foi identificado independente da quantidade, né? Respeitando aqui um item, ele passa aqui, por exemplo, a 4 pontos. Lembrando que a nota de 5S a gente segue de 1 a 5. A nota máxima é 5. Então, cada não conformidade encontrada, independente da quantidade, ele aqui equivale a um ponto aqui que a gente vai subtraindo da nota. E isso a gente vai fazendo para cada item, né, dentro do 5S. Então, isso a gente não teve problema em relação ao departamento, se ele era maior, se ele era menor. Então, a gente conseguiu até fazer com que isso fosse mais natural e a gente, na verdade, promovia essa disputa daí, né? E essa disputa era uma disputa boa, né? Então, porque um departamento, não, eu quero esse mês ser premiado, não, próximo mês sou eu que vou ficar. A identificação do departamento premiado em relação aos 5S
ele ia modificando conforme cada auditoria, né? E aqui a evolução em relação à nota do 5S, né, do Hospital Geral. Essa imagem eu coloquei, né, só para focar que, assim, nesse primeiro momento, esses primeiros anos, né, não que hoje a gente tenha chegado no patamar como nós gostaríamos, ainda tem muita coisa para fazer. Mas quando tudo começou, como eu falei, a pontuação nossa era baixa, né, existia vários itens a serem cumpridos, a serem revisados, protocolos a serem revisados. A gente sabia que a caminhada nossa era longa, mas a gente sabia que lá em cima tinha um resultado que com certeza isso ia trazer uma diferença para o hospital. Então, cada um aí, a gente foi se alinhando, se equipando, né, para que todos dentro de uma busca aí com um objetivo único, a gente conseguisse chegar no objetivo, no resultado que nós gostaríamos. E em 2014, né, continuamos com a divulgação do que era o Departamento de Qualidade, com a terceira semana, do que era a qualidade, né, processo e tudo mais. A ampliação de alguns indicadores, né, nós começamos com alguns indicadores, a gente foi ampliando a participação na alimentação dos dados. A manutenção e desenvolvimento de POPs e protocolos, né, que em 2012, 2013, a gente estabeleceu um modelo de POP, um modelo de protocolo, e em 2014 a gente já começava a fazer a manutenção disso e a ampliação dessas rotinas. Né, e os treinamentos específicos, né, cada vez mais que isso ia evoluindo, a gente identificava a necessidade de treinamentos específicos por departamento. Então, aqui apenas um exemplo, né, em relação ao exemplo do treinamento da enfermagem. O treinamento da enfermagem ele era muito focado na técnica. Né, então, como passar uma sonda, qual que é o protocolo, qual que é o POP. A gente começou a levar para a liderança de enfermagem uma visão mais ampla, uma visão sistêmica. Então, treinando a enfermagem sobre área financeira, pessoas, né, administração de pessoas, direito, inovação, processos, marketing, indicadores. Né? Então, a gente foi ampliando um pouquinho aí em relação a treinamento e liderança, principalmente as pessoas que eram direcionadas exclusivamente à assistência. E aqui um exemplo da terceira semana nossa, né? Nós tivemos aí a palestra em relação a estoques, né, controle de estoque, visão sistêmica, indicadores de enfermagem, né, inclusive uma pessoa representando o CQH lá com a gente, a Rosimeire, e também sobre a importância de gestão do processo, que era um professor na época de uma universidade. Em 2015, o Departamento de Estatística ele passa a ser controlado pelo Departamento de Qualidade, e também para nós foi uma oportunidade, porque nós começamos a divulgar esses indicadores e a trabalhar com o grupo de gestão de como utilizar esses dados. Então, o que era uma pasta específica lá de estatística, isso começou, né, a Sayonara principalmente, começou a trabalhar uma forma de divulgar. Né? Então, o acesso mais fácil aos gestores, os comparativos, ela começou a montar, né, assim como a gente segue hoje, o comparativo dos nossos dados com a mediana do CQH, então ela juntou tudo isso num gráfico específico para nós, para a gente sempre comparar numa linha, né, sempre do ano anterior nosso, a forma que a gente compara, e uma linha comparando a mediana do CQH, para facilitar esse envolvimento e análise dos gestores do hospital. E as reuniões de melhorias, né, que inicialmente nós fazíamos, né, 2013 mais ou menos, nós começamos a trabalhar em relação ao processo de faturamento. O nosso processo de faturamento ele era descentralizado, né? Então, por exemplo, centro de oncologia tinha lá um departamento, ortopedia tinha um departamento de faturamento, e existiam várias dificuldades. Então, começou a trabalhar sobre o processo de faturamento. Então, a reunião de melhoria, ela tinha como foco, né, naquele momento, o faturamento do hospital, e também necessitava de uma mudança significativa, de uma melhoria em relação ao controle financeiro. Quando foi em 2015, a gente começou a perceber assim, bom, treinamentos nós fizemos, né, até 2015, então a liderança já tinha um pouco mais de conhecimento sobre gestão, sobre processo, e a gente precisava colher esse resultado. Colher esse resultado como? Opa, pera lá, você aprendeu a teoria. Então, você já sabe, né, o que é um KPI, né, o que é custo, o que é receita, como que você avalia custo. Agora a gente precisa colher o resultado. E essas reuniões de melhorias começou a ter como rotina, dentro de um programa, de um cronograma, a apresentação desses gestores. Então, até hoje a gente se reúne toda quarta-feira, 9 horas da manhã. Existe uma programação, né, de apresentação de resultados, onde o gestor, pelo menos 2 gestores, toda quarta-feira apresentam os resultados, né, da área. Então, ele fica disponível para falar sobre as receitas, sobre os custos, o que ele está fazendo de diferente, é o que ele teve de inovação.
Então, além dos resultados de custos, também, né, como havia a teoria, vamos passar para ele o que é KPI. Né? Então, eles aprenderam o que era KPI, identificaram quais eram os KPIs da área, né, de cada um, e até hoje eles fazem também esta apresentação. Inicialmente, né, até mais ou menos 2017, o KPI ele fazia parte também de um cronograma. Então, cada um sabia a sua data, né, o seu horário para falar sobre o KPI. Hoje, para que a gente movimente isso, né, porque o departamento de qualidade sempre tem que ir mudando a estratégia, né? Não dá para a gente fazer sempre a mesma coisa. Hoje, o que a gente faz? Para movimentar aí o KPI, que ele também esteja sempre atualizado, a gente não avisa mais quando vai ser a apresentação. A gente leva uma caixinha com o nome do gestor e a gente faz o sorteio. Então, né, quando a reunião, se não tiver nenhum outro assunto diferente, a gente leva lá, olha, são 3 gestores hoje. Quem vai ser? Então, a pessoa já tem que estar com o KPI atualizado para fazer a apresentação. Tá? Em relação aos planos de ações CQH, então, nossa visita, né, foi no ano seguinte, 2016, a primeira visita, e a gente cobrava do gestor apresentar o plano de ação, né, o que ele estava fazendo, o que estava pendente, e as informações gerais. Como é uma reunião que reunia todos os gestores, os diretores, era o momento de passar outras informações, às vezes algum protocolo institucional. Em 2016, nós tivemos a primeira visita. Infelizmente, o hospital, mesmo com 73 pontos, ficou com 2 itens obrigatórios pendentes. Né? Então, para nós foi uma preocupação, porque inicialmente o hospital, né, tem toda aquela movimentação, o pessoal dá uma caída. Mas para nós, assim, passado um tempo, a gente falou, não, isso serviu de exemplo para a gente, para amadurecer algumas situações. Então, isso foi um aprendizado gigante, né? E aí, o que acontece no ano seguinte? Toda a revisão de treinamento do workshop, né? Então, mudança de estratégia de auditoria, né? Como faríamos auditoria, qual frequência, as revisões de protocolos, né? Principalmente aqueles itens que nós ficamos pendentes, se tem alguma coisa errada, quer dizer que o processo ainda não está robusto. Então, as auditorias mais frequentes, como eu comentei, as apresentações de ações por área e resultados. Então, o que começou a acontecer? Quando a pessoa era sorteada para fazer o KPI, obrigatoriamente ela tinha que falar sobre a ação dela, sobre o CQH, sobre o roteiro, sobre os resultados. Então, a gente começou a mudar um pouquinho o formato da cobrança, né, e um pouco mais da frequência dentro dos departamentos e envolvimento dos gestores. Em 2018, nós tínhamos já uma autoavaliação de 74 pontos, e nós recebemos a segunda visita, que na verdade, né, primeira dentro desse ciclo 2018, com 71 pontos, e nós tivemos a chance de ter uma revisita, né, que aconteceu em março desse ano. E aí teve o aumento da equipe, né? Por que a gente percebeu? A auditoria estava funcionando, né? E aí nós identificamos 2 enfermeiros que tinham esse perfil, né, para fazer essa auditoria, e a diretoria, dentro de uma possibilidade, liberou esses 2 enfermeiros para a área da qualidade, que é o Leandro e a Ingrid, que estão aqui. Eles são enfermeiros auditores, e hoje eles fazem com muito mais frequência as auditorias para que mantenha isso vivo, né, dentro dos departamentos, dentro de uma programação. Né? Então, em relação à auditoria, principalmente no processo de assistência, né, e uma nova metodologia do planejamento estratégico. Né? O planejamento estratégico ele tinha um formato, mais ou menos como acontece em outras instituições, participação, mas aí em 2018 nós mudamos um pouquinho esse formato, colocando um grupo de trabalho. Né? Então, esses grupos foram divididos e começaram a participar, mais departamento mesmo. Eu sou da qualidade, eu tenho um grupo que eu faço parte de prescrição. Né? A pessoa da farmácia também participa de um outro grupo. Então, foram divididos das necessidades identificadas dentro do planejamento estratégico, né, que a gente identificou lá os processos críticos, e esse grupo, que são grupos de gestores, eles participam envolvendo também outras pessoas. A gente consegue, dentro desse grupo, envolvendo, e isso é realizado a análise mensal, né, sobre o andamento desse planejamento. Então, a instituição acabou mudando um pouco a estratégia da forma que ela trabalhava. Então, em 2019, né, só pulou um aqui, não apareceu esse. Em 2019, desculpa, até 2018, na verdade, coloquei essas fotos aqui só para apresentar um pouquinho o que teve de mudança na instituição, principalmente em relação à estrutura. Aqui foi a reinauguração da lavanderia nesse tempo, então a gente viu a necessidade da estrutura mesmo desse setor.
uma reforma na enfermaria, né, em uma das enfermarias de atendimento SUS. As dinâmicas do workshop, né, como eu falei, eram treinamentos teóricos, liderança, comunicação, e houve a necessidade de fazer mais dinâmica, que as pessoas tivessem mais contato, que tivesse uma interação, que tivesse uma segurança entre os outros. Treinamentos práticos. E aqui é uma foto simbolizando aqui o encerramento do workshop no final de ano, né? Então, a gente foi mudando a estratégia de treinamento. Aqui o novo equipamento do laboratório, então a Santa Casa investiu bastante em relação à tecnologia, né, alguns equipamentos que foram necessários. Aqui um equipamento de ecocardio. Reinauguração da sala de amamentação. A gente tem um trabalho aí voltado à humanização, né, então tem alguns focos aí principais desse departamento. Reinauguração da hemodinâmica. E a reinauguração do Centro de Oncologia, que foi totalmente reformulada a estrutura, as salas de atendimento, sala de preparação dos medicamentos, quimioterapia, e a radioterapia, que foi totalmente reestruturada. Aqui o fechamento das portarias, né, que também foi um avanço da instituição, pela necessidade de controle de acesso. Então, nós dependíamos exclusivamente do porteiro, e nós não tínhamos esse controle de acesso eletrônico. Então, foram implantadas, né, em todas as portarias, nós temos as catracas, né, de identificação, todas as pessoas são identificadas aqui, né, com o crachá. Esse, no caso, é uma portaria de acesso para visitas, né, das enfermarias do SUS. E aqui só uma observação, é um quadro que nós fizemos, né, uma moldura, e aqui o selo CQH, que está dentro da portaria principal. E aqui também mais uma implantação, né, em relação a controle. Aqui é o sistema de RFID para controle de enxovais. Privativos, lençóis, foram implantados chip, para que, se acaso tivesse evasão, esse aqui ele tem uma sinalização, ele emite uma sinalização sonora. Okay? Então, aqui a revisita do CQH, que aconteceu em março, e a Santa Casa foi certificada. Então, para nós foi um momento assim de bastante alegria, né? Não posso nem negar que eu estou emocionada só de falar, porque é um avanço do hospital, né? É algo que não tem preço. Como o Dr. Giovanni falou, né, existe a contribuição para o CQH, realmente é um valor que, se a gente for comparar com o que o programa traz de evolução para o hospital, acho que não teríamos como expressar esse valor, né? Então, inicialmente o pessoal fala, para que falar de qualidade, né? Para que implantar o departamento de qualidade? Então, o departamento de qualidade ele não é o departamento que consegue sozinho, mas faz com que, quando a gente fala de qualidade, existe um envolvimento do hospital inteiro, né? Então, como eu falei, eu estou lá há 17 anos e cada um trabalhava dentro do seu departamento, né? Então, cada um achava que eu vivo aqui no meu mundo da imagem, eu trabalho lá numa enfermaria, e hoje a gente consegue, assim, mesmo com todas as dificuldades que a gente fala, a gente tem muito para melhorar. Mas esse entrosamento, a gente consegue ver hoje uma ligação, né, uma comunicação melhor, né? Comunicação é algo que, por exemplo, a gente sempre tem que melhorar. A gente consegue ver hoje o entrosamento. A Evelyn também está lá bastante tempo, e era assim, né, Evelyn? Cada um dentro do seu setor. Então, o envolvimento, fala assim, existe um direcionamento, existe uma busca, existe um resultado a ser alcançado. Então, eu acho que isso é uma eterna gratidão do nosso hospital. Falo em nome da Santa Casa, com certeza todos são gratos a esse programa, então, nosso muito obrigada a vocês. E aqui o dia da divulgação, né, quando nós recebemos a carta, né, não tinha um dia que eu passasse depois da visita no corredor, alguém não parar, chegou a carta. Eu falei, gente, foi ontem, calma, né? Aí eu saí de férias, falei, agora ninguém pergunta. E essa carta chegou, e aí não tinha como, a gente no mesmo, né, ela chegou no finalzinho da tarde. No dia seguinte, por coincidência, já era a reunião de melhoria, era uma quarta-feira. E aí nós fizemos a divulgação com o corpo de liderança, então foi um dia para a gente bem emocionante. E aqui, né, foi um dia também de muita emoção em relação à cerimônia, à entrega do selo. E como não tem como, né, todos participarem, né, todos irem lá para a cerimônia, senão o hospital para, né, não tem nem ia caber todo mundo lá, nós passávamos, né, em cada setor, né, junto com a diretoria do hospital, com o selo, né. Então, estava aqui, né, alguém queria segurar, e é interessante que sempre tinha alguém, deixa eu ver, deixa eu pegar, né, deixa eu ver se é verdade, né, deixa eu ver se está aqui.
Então, a gente foi passando, né, aqui os diretores, né, o diretor de RH, diretor financeiro, nosso provedor, diretor do plano, e aqui a equipe de manutenção, por exemplo, né, a Evelyn aqui, a diretora operacional. E a gente foi passando em cada setor, né, parava um grupo, falava, ó, aqui está o selo, vamos registrar essa foto, que era uma forma de envolvê-los, né, e todos tinham essa necessidade também, todos estavam ansiosamente esperando em relação ao selo. Aqui uma festa também que fizeram um refeitório, fizeram quadro, decoraram o refeitório. E é interessante que o pessoal ficava fazendo selfie. Daí a gente até fez uma brincadeira, falar, hoje aqui selfie pode, né? Porque não pode tirar foto dentro do hospital. Para falar que hoje dentro do refeitório pode fazer a selfie. E isso foram, assim, bastante divulgado, né? Hoje, na continuidade, como eu falei, né, nós ganhamos aí de presente os 2 enfermeiros, que rodam bastante os setores aí, né? Dão bastante trabalho para os supervisores, principalmente de enfermagem. Então, aqui é o modelo, né, de checklist que a gente segue. Aqui a Ingrid auditando, sempre acompanhada do supervisor, mostrando para ele, olha, tem isso para melhorar, foi identificada essa não conformidade. A gente segue aqui hoje, né, os itens de roteiro, incluímos algumas informações, né, pertinentes ao departamento. Então, a gente vem trabalhando isso em relação ao checklist de visita nos departamentos, incluindo, né, os itens obrigatórios. Hoje eles fazem um trabalho em relação às resoluções, para que os supervisores também tenham esse conhecimento aprofundado sobre as necessidades do departamento. Então, a gente vem melhorando aí em relação às auditorias. Aqui ele checa, né, mesmo com o cheque, por exemplo, do departamento em relação ao carrinho, ele também checa para ver se não teve nenhum problema. Então, é uma auditoria bem presente aí no departamento, com uma frequência aí periódica. Aqui um outro exemplo, né, a Sayonara aqui, né, um trabalho que a gente costuma falar assim, o departamento de qualidade tem que ser apoio, né, para apoio e desenvolvimento. Esse foi um trabalho realizado dentro da central de esterilização, né, inclusive eles tinham um controle lá de relação dos materiais, mas isso tomava muito tempo quando ela ia fechar a caixa para checar. Então, é só um exemplo simples aqui em relação à atividade do departamento de qualidade junto com o hospital. Essa aqui é uma tela, né, foram compradas 2 telas touch, né, os computadores, tanto para a área limpa quanto para a área suja. São telas touch que o Excel ele fica em modo de exibição, tela inteira. Né, e a pessoa ela vai como opção lá, então ela vai montar uma caixa da cabeça e pescoço. Ela clica ali, né, ela não precisa ficar manuseando o mouse e nada. Ela clicou ali, cabeça e pescoço. Ela escolhe, né, qual a caixa ela quer. Então, por exemplo, se ela quer uma caixa de osteostomia, isso aparece a imagem para ela em relação à caixa que ela tem que montar. Aqui ficou pequenininho, né, mas é o nome da peça, quantidade de peça e a imagem para que facilite e padronize. Então, só trouxe esse exemplo para assim, para mostrar que o departamento de qualidade ele tem que estar presente, tem que acompanhar, né? Não é um trabalho sozinho, porque, por exemplo, quando a gente entra no centro cirúrgico, não tem como a gente chegar lá e determinar. Falar assim, ó, será assim a partir de hoje. Não, é um trabalho em conjunto, né? Então, é junto com o supervisor, junto com o pessoal de base, perguntando para eles. Então, nem o resultado não é do departamento de qualidade, o resultado é do hospital. Então, o que a gente coloca como exemplo aí, em relação às nossas atividades, seria isso, né? De estar sempre presente. Então, para fechar, né, em relação à persistência, determinação, a gente tem que ter coragem para enfrentar os desafios. Não é fácil, né? Nessa caminhada aí foram várias dúvidas, né? Muito choro, mas também muito riso, né? Muitas conquistas. E isso são características essenciais dos profissionais, que a gente tem que lutar sempre pelo melhor. Como eu falei, a Santa Casa de Limeira hoje, ela alcançou um resultado que para muita gente isso era impossível. Quando foi falado em relação à certificação, muita gente duvidou, né? Ah, Santa Casa, não dá, não tem dinheiro. Não, você pode não ter uma condição financeira da forma que nós gostaríamos, mas em questão de melhoria do processo é visível, né, em relação à melhoria do controle financeiro e o resultado que isso traz para o hospital, né? E o melhor sempre é oferecer aquele que muitas vezes sua última esperança está em nossas mãos, né? Quantas pessoas não procuram pelo hospital e o paciente não tem condições de avaliar o que acontece, né, nos bastidores, e a gente tem que ter a ética suficiente de saber que a gente tem que fazer o melhor para ele, né? E como a gente colocou aqui, muitas vezes a gente é a última esperança, ou de repente a gente só é responsável para fazer aquele último cuidado, principalmente no paciente paliativo. Então, a mensagem que a gente deixa é essa: é difícil,
Muitas vezes a gente chega no momento que a gente pensa realmente em desistir, falar, será que a gente consegue? Mas a mensagem que eu deixo para todos os hospitais, principalmente aqueles que ainda não participam do programa, se eu conseguisse falar um pouquinho com cada um, falava, participa, mesmo que isso demore anos, mesmo que você tenha uma negativa numa primeira visita, né? Então, continue, porque muita gente depende disso, né? E a realidade do ambiente, principalmente para a gente que está bastante tempo lá, a realidade do ambiente do hospital, a mudança, o envolvimento das pessoas, isso traz um resultado significativo. Como eu falei, não teria preço para pagar, principalmente a esse programa que para nós é um modelo, né? E para nós foi o divisor de águas realmente. Então a mensagem nossa é essa. Aqui está meu e-mail, né? Meu contato, meu WhatsApp, se alguém quiser mandar mensagem, ele está disponível. Espero ter contribuído aí em relação às informações. A gente faz um resumo, né, dessa história. Com certeza, se a gente fosse falar de tudo, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre as nossas experiências, sobre as nossas expectativas. Mas a mensagem, resumindo, é isso, né? Acho que vale a pena, acho que vale a pena lutar por todos os sacrifícios, como eu coloquei a imagem lá, né, da montanha. É difícil a caminhada, não é fácil, mas a gente não pode desistir nunca, né? Porque tantos profissionais dependem de nós, quanto principalmente o paciente, que é o nosso foco. É isso, muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Patrícia? Por favor. Percentual de SUS, convênios e particulares que vocês atendem, vocês têm noção? 80% de SUS, convênio. Patrícia, responde aqui, por favor. Repetindo, né, nós temos 80% SUS, né, e desses 20%, a gente trabalha em torno de 12%, 13% com o nosso próprio convênio, que é o Frei Galvão. O restante, a gente atende outros convênios também, né, e particular tem uma porcentagem pequena, se não me engano, 2%, 3%, então é pequeno, mas são 80% SUS. Outra pergunta que eu gostaria de fazer. Eu vi que vocês, no final, aí, apresentou uma tecnologia muito avançada, muito crescente, lá, o ano passado, esse ano. Isso, quem dá para vocês, ou então, como que vocês adquirem isso aí? É pelo SUS? Nós tivemos, por exemplo, a lavanderia nossa foi uma doação de uma empresa, né? Mas teve algumas coisas que foram investimentos, sim, do hospital, pela própria evolução e redução de custos, né? Então, nós tínhamos um índice de liquidez inicialmente, né, por volta de 2016, mais ou menos 0,8, 0,9, a gente está em torno de 1,4. Então, a evolução financeira foi significativa e isso proporcionou um investimento. Mas também nós temos muitas doações, né? Então, a hemodinâmica, por exemplo, investimento de equipamento, também foi uma doação de um instituto da região. A cidade se envolve muito com a Santa Casa para fazer festas, etc. Festa do peão, festa do milho, festa do tomate, festa... Faz isso aí também? Se envolve. Nós temos as campanhas, principalmente aquelas mais conhecidas, né? O Novembro, Setembro Vermelho, né? O Outubro Rosa. Então, existe esse envolvimento até em relação à questão da realização dos exames de campanha. Então, existe um envolvimento com o município. Inclusive, no dia da cerimônia, eles fizeram questão de participar, o prefeito estava lá, os vereadores, então teve esse envolvimento. Eu sou do interior também, viu? Ah, é? Mas eu estou vendo que a Santa Casa, a tua Santa Casa, não é uma Santa Casa quebrada. Melhorou bastante, melhorou. Foge do padrão geral, que eu participei de um outro encontro, que 70%, 80% das Santas Casas estavam quebradas. Tem alguma coisa a mais aí Melhorou. que vocês fazem? Assim, ó, a Santa Casa, ela tem ainda uma dívida, né? Existe uma dívida aí que traz alguns anos. Mas, graças a Deus, né, esse envolvimento aí das pessoas, a gente tem uma meta aí para redução, quase zerar essa dívida. Então, isso melhorou bastante. Saudações. Obrigada. Deixa eu colocar a colher aqui nessa resposta também. A grande maioria das Santas Casas estão quebradas. Ponto. A saúde vive permanentemente em crise. Drucker, não há nenhum hospital que não viva a sua crise diária. Tudo bem? Se a gente pensar em recursos financeiros, né, em momento, a gente não faz nada. Então, assim, tem que criar
E é interessante para quem é só hospital público aqui, que vive só de dinheiro público, ou do SUS, enfim, que é possível. 80%, sendo que outros quase 15% são de um convênio próprio, que pela mancha demográfica atende mais idosos, né, com poliproblemas, né, então ele não é muito saudável sob o ponto de vista da sinistralidade, etc, etc. Ainda assim é possível fazer. Tudo bem? Então, acho que essa mensagem ela é importante. Aliás, na relação que nós demos dos 11 hospitais que são selados, 4 ou 5 vivem de dinheiro público, verba SUS. Né? Ribeirão, isso, vocês, a aeronáutica. Não dá para dizer também que a aeronáutica vive numa bonança. Então, não é o dinheiro que é o fator principal, ele é importante. A ideia que vocês tiveram daquela caixa com fotografia das caixas, genial. Simples, barato, eficaz. Tem gente que já tirou fotografia para trocar figurinhas com vocês. Eu também vou pedir para quando alguém pedir alguma referência, entrar em contato com vocês, e a gente sempre é solicitado, né? Como que eu organizo o meu, né, suprimento, a questão cirúrgica, que é sempre um problema. Eles arrumaram uma solução barata, inteligente e criativa. Então, assim, muito legal o exemplo que você deu do controle dos equipamentos da sala cirúrgica. Estou falando aqui, provavelmente, a aflição de um novo chefe do pronto-socorro, do Hospital do Servidor, não é isso, Gopiano? Que deve ter os seus embrólios. Agora, uma coisa que fica muito claro, né, e pela emoção que você falou, que a qualidade ou o CQH proporciona esse movimento dentro do hospital. Claríssimo. E não é da noite para o dia. Para quem está novinho, 7 anos de batalha, perseverança, não é isso? Não desistir nunca e chegaram lá. Eu acho que isso... Agora, tem uma informação, né, Milton? O mais difícil não é chegar lá. O mais difícil é ficar lá no topo. Né, vão ser revisitados, não estou querendo ameaçá-los, constrangê-los, não quero que vocês bebam muito hoje, esquecendo do dia de amanhã, porque o dia de amanhã, manter o selo, é uma outra pegada, é uma outra necessidade, mas é muito legal, né, para quem já teve emoção de ter selo, de entregar selo, né, Jacques? Assim, o hospital muda, e o CQH é muito feliz por proporcionar isso. Né, essa pegada, esse movimento. Né? Qualidade é sempre um movimento. Bem, então, não desistam nunca, mesmo que seja a médio e longo prazo. Né? Tem hospitais que passaram 10 anos tentando fazer isso, 12 anos tentando fazer isso, mas chegaram lá. Aqueles que desistem no meio do caminho não viram nada no fim da trilha, não viram um pote, pode ser até que não seja de ouro, mas alguma coisa diferente. Né? Retroagir, regredir, ou fazer mais do mesmo, pessoal, qualquer um faz. Tudo bem? Então, acho que o exemplo de vocês é um exemplo típico de perseverança, um exemplo típico de que não precisa de muita grana. Não estou dizendo que a grana é indispensável ou dispensável, mas dá para fazer, dá para ser criativo, viver só de SUS, e a maioria das Santas Casas, infelizmente, vive. Agora, o fato de ser um hospital estruturante, não é isso? É que a gente pega o SUS, e uma discussão que foi feita durante muito tempo, vê a tabela dos procedimentos e fala que é inadequado. O SUS é muito mais que tabela de procedimento. O SUS é incentivo, o SUS é verba que vem pelas Santas Casas Sustentáveis, pró-Santas Casas, né? Vocês são estruturantes. O SUS é tudo isso. Né? O Sistema Único de Saúde Público não é só os procedimentos que reveste em benefício para o hospital, e sim tudo aquilo que vem atrelado a uma política pública. Aliás, a única política pública que ainda não acabaram com ela. Nós precisamos ficar atentos, tá? Porque tem uma ameaça concreta de regressão no Sistema Único de Saúde. Da universalidade, da gratuidade, né? Vivemos sempre sob ameaça. E por um governo translocado que nós temos, já está se discutindo da privatização ou da passagem, né, para um outro modelo. Ainda não inventaram um modelo melhor que esse. O dia que inventarem, a gente vai de malicuia. Então, com toda a dificuldade, né, vocês provaram que é possível chegar lá. Muito legal.
Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Por favor. Espera só chegar o microfone, que tem gente nos assistindo pela web. Patrícia, vem aqui, por favor. Patrícia, eu gostaria de saber se durante esse processo de auditoria aí teve algum departamento ou setor que vocês tiveram mais dificuldade para implantar a metodologia do CQH e qual a estratégia usada? Sim, com certeza. Né? Sempre tem um departamento que ele consegue ter um avanço mais rápido, né? Alguns departamentos que precisam de ajuda. A nossa estratégia é, quando o departamento ele tem uma dificuldade, a gente precisa identificar se é uma dificuldade de estrutura, se é uma dificuldade da liderança, né? Então, dependendo dessa dificuldade, a gente precisa agir sobre ela. Então, se é estrutura, precisa envolver toda a diretoria, avaliar o que precisa ser feito, e sobre liderança, treinar, né? Infelizmente ou felizmente, nessa história, muitas pessoas deixaram de participar do hospital, porque às vezes não se adequam a essa situação ou a esse envolvimento. Então, as dificuldades com certeza aconteceram. Existe realmente uma diferença nesse ritmo, né? Nem todos andam no mesmo ritmo, inclusive até fazer uma observação, né? Nós fizemos o curso essa semana de curso de visitadores na instituição essa semana. E aí até a Luciana, que esteve lá com a gente, ela falou assim, por que vocês pediram o curso agora? Né? Foi porque a gente precisa envolver mais pessoas. Tem pessoas muito jovens, assim, jovens de tempo de casa, que precisam ter essa vivência, conhecer mais o roteiro, e o roteiro ele não é da qualidade, né? Não é dependendo. Então, a gente precisa trabalhar todo o tempo isso, né? As estratégias, o conhecimento, a disseminação dessas informações. Então, as dificuldades, elas acontecem sim, assim como a gente ainda tem muita dificuldade. Por isso que a gente optou em fazer esse treinamento, falou, vamos envolver todo mundo, mais gente com visão mais crítica, visão sistêmica, que isso é essencial, né? Então, nós optamos, inclusive a gente vai fazer uma mudança, inclusive aproveitando esse grupo, que será realizada a autoavaliação com esse próprio grupo de visitadores internos do hospital. Então, as dificuldades acontecem e sempre terá, né? Sempre vai ter dificuldade, né? Então, a gente só precisa identificar onde elas estão e tratá-las da melhor forma possível. Queria complementar a pergunta e pedir para você responder. Como que foi o envolvimento do corpo clínico? Essa me pegou, né? Realmente existia, né, um pouco mais forte essa divisão, né? O corpo clínico de um lado, a administração do outro, a enfermagem do outro. Houve um envolvimento, a exemplo, né? Vou dar um exemplo. A gente faz parte, né? Eu faço parte de um grupo, assim como a Eve, o grupo de prescrições dentro do planejamento estratégico, trabalhar a prescrição médica. E precisaríamos envolver quem? O médico, né? Então, a gente começou a reunir, perguntar, buscar. A gente marcou uma primeira reunião, falou, bom, difícil, né? O médico ir na reunião, será que vai? Quando a gente viu, a sala estava cheia. Porque eles começaram a perceber que, assim, quando existe esse envolvimento, o retorno também para ele. Principalmente, né? Porque se existe uma melhora do processo, né? Então, isso retorna para o paciente, retorna para uma facilidade. Hoje a gente tem, por exemplo, a diretora clínica, que é a doutora Soraya, é uma pessoa bastante envolvida, né? Inclusive, ela fez parte do curso, né, de visitador, para ela ter esse conhecimento, vivenciar. Então, esse envolvimento, assim como o centro cirúrgico, né? Inicialmente, uma pessoa falou assim, o que vocês estão fazendo aqui, mexendo com caixa, né? Eu não sou da área assistencial, né? Eu sou assistente social, minha formação é serviço social. Então, o que vocês vão fazer aí? Não, espera, então, não adianta ficar explicando, espera que depois você vê. Então, assim, mas teve esse envolvimento, assim como a gente, às vezes, tem alguma situação que acontece dentro do hospital, a gente encontra o médico, ele fala, viu, aconteceu tal coisa, tal, então, eles vão passando, a gente vai dando retorno, acho que esse feedback é importante, para eles perceberem que, assim, não adianta, hospital sem médico não existe, né? Então, precisa ter uma soma, na verdade, todos são importantes, então, sempre envolvendo, então, isso foi mudando com o tempo, assim, existia essa separação, e a gente consegue estar mais perto do médico. Vou dar um exemplo lá de Piracicaba. Na premiação do Fornecedores de Cana, eu fui entregar o selo. Sentou-se ao meu lado direito o diretor técnico, médico, e do meu lado esquerdo, direito técnico, esquerdo, o diretor clínico, né? Desde o primeiro momento que eu cheguei. Aqui nós temos o Edelto, que já foi gerente, gestor de qualidade e diretor de hospital, médico. O ex lá do hospital era o Masayuki, que era
médico. Então, assim, se há uma estratégia que é absolutamente vencedora, é envolver o corpo clínico, né? Tem vários jeitos de fazer isso, mas passar ao largo, fazer ao largo, o retrocesso, né, Jackson, pode acontecer a qualquer momento. Então, nós somos médicos, lidamos com qualidade há algum tempo, já fizemos isso como gestores principais de instituições, né, e sempre, de alguma maneira, uma parte. Você não precisa seduzir todos. Seduz aqueles 10% da curva de Gauss. Porque os outros 10% que você tenta responder o tempo todo, que está do outro lado da curva, vai ser refratário a tudo. Esqueça. Ó, mande-os a merda. Fique com os 10% que, se seduzidos, se bem trabalhados, pulam para o barco e faz a diferença. Então, assim, tem que ser, né, tem que usar de estratégias, tem que ser inteligente, tem que ser criativo. Né? E achei muito legal o seu exemplo de ainda pedir curso, mas para que pedir curso agora, se acabou de ganhar o selo? É um exemplo acabado de que não para nunca. A melhoria contínua não é cheguei lá, não existe, é uma corrida sem linha de chegada. Tudo bem? Não existe a fitinha que você corta, cheguei lá, posso agora ir lá para o quiosque tomar, né, um aperitivo e esquecer. Você tem que cuidar, é que nem uma planta. Cuidar, regar, colher os frutos, podar, é isso? Fazer incursões, às vezes um pouco mais, né, incisivas contra grupamentos que são resistentes, etc, etc. Mas quem entra nesse barco não sai mais. Assistente social, médico, enfermeiros. Os enfermeiros se apropriaram bastante, né, da área da qualidade. A maioria dos gestores são enfermeiros, mas não é prerrogativo do cargo. Acho que quanto mais envolvimento de todas as categorias, ainda mais o hospital do futuro, né, que nós já chegamos, multidisciplinar, multiprofissional. Né? Tem um exemplo muito legal, que é uma Santa Casa que está presente, inclusive, que fez parte das primeiras turmas de administração hospitalar, que é uma dupla de uma fisioterapeuta e uma contadora lá de Marília, Jackson, que até hoje são gestoras principais do hospital. Estão acima dos médicos, acima de todo mundo. Quem são os dois gestores? Né? Isso? Estão acima de todos. É uma fisioterapeuta e é uma contadora. Né? A Leila e a... Esqueci o nome. Ela não vai me perdoar, tomara que não esteja assistindo. Mas, de qualquer maneira, assim, perseverança. Tudo bem? Então, eu dei o exemplo de fornecedores para provocá-los. Eu sei que vocês são adversários leais, isso, concorrentes leais, se juntam em um monte de coisas, né? São complementares, são essenciais para Piracicaba. O exemplo que continua ainda vigindo, né? Porque a fornecedora de cana continua no programa como hospital selado, é porque tiveram uma estratégia de envolvimento do corpo clínico o tempo todo. Então, o corpo clínico é muito difícil, né? Sempre fica alijado, é muito pouca a presença de médicos aqui, né? Sempre a gente faz as apresentações, é sempre raro, são sempre os mesmos, é isso que comparecem, mas tentar para dentro fazer isso ser o mais vigoroso possível. Envolver os colegas, né? Os colegas, desde a caixa cirúrgica até reunião. Eles não gostam muito de reunião, né? Mas a molecada mais nova está mais aderente, acho que é mais fácil. Não esqueça os velhos que nem nós, né? Ele vai atrás dos novos. Mais perguntas? Quem quer explorar um pouquinho mais a Patrícia, a Limeira? É? Tem gente? Não? Não. Então, hoje eu vou precisar dar um aviso absolutamente especial. Primeiro, eu queria deixar um breve e singelo reconhecimento da sua presença, Patrícia, e de todos vocês pela presença ministrando a palestra. Não quer? Então vem, Milton. Microfone, por favor.
programa CQH, pelas manifestações que nós observamos lá. E, continuando os agradecimentos, eu queria agradecer também o apoio da Patrícia, especificamente de você, Patrícia, né, que você foi citada pelo Hospital de Presidente Prudente, que logo depois que foi a entrega do selo lá em Limeira, nós tivemos também a oportunidade de fazer a entrega lá em Presidente Prudente. E nos contaram a história, nos contaram o episódio do qual, né, a Santa Casa de Limeira foi, né, participante, onde, então, através de auxílio, através de orientações, né, o Hospital de Presidente Prudente pôde também lograr a obtenção do selo. Então, queria fazer esse registro, né, e agradecer esse apoio, tanto que isso daí foi a inspiração para uma ferramenta que está recém-implantada, a lista de transmissão. Então, essa lista de transmissão é um WhatsApp, é um grupo de WhatsApp que está aberto, e aí até eu gostaria de estar aqui reforçando o convite para que participem, e onde, então, através dessa ferramenta, nós estamos encaminhando, né, material para qualidade. E, aproveitando essa ferramenta, eu gostaria, já até conversei, né, em off com a Patrícia, da possibilidade de disponibilizar esse material, quer dizer, o seu depoimento que foi gravado, para que todos os hospitais participantes do programa CQH possam estar conhecendo a história e, ao mesmo tempo, através do conhecimento, né, obtendo subsídios para a obtenção do selo. Então, essa história foi emocionante, me emocionou muito no dia que eu fui lá entregar o selo, né? E eu acho que os benefícios, né, por esse selo, como a Patrícia falou, né, ela é muito grande, e isso daí eu acho que é possível estar sendo compartilhado com os hospitais participantes do programa CQH. E aí eu queria até, repetindo até o Giovanni, mas na verdade o Giovanni é que me repetiu, né? Porque quando estive na entrega do selo, eu falei lá a todos, né, que a obtenção do selo é difícil, mas mais difícil ainda é a manutenção do selo. Mas eu queria deixar aqui esse desafio, né, a vocês lá de Limeira, até porque eu fui muito bem recebido e gostei muito de Limeira. E eu gostaria de estar voltando daqui a 2 anos lá em Limeira. Então, por favor, né, permitam que eu volte a Limeira daqui a 2 anos. Tá? Então, muito obrigado a vocês de Limeira pela presença, né, a todos os outros colegas dos outros hospitais, tá? E muito obrigado por abrilhantarem essa assembleia dos hospitais participantes do programa CQH. E ao nosso mestre de cerimônia, o Giovanni, né, muito obrigado pela, né, brilhante condução dessa assembleia. Muito obrigado a todos, então. Obrigado, Milton. Pois não, Jackson. A Kátia? Não, não é a Kátia. Eu falei Marília também porque eu estou com as cervejas de ontem. É Votuporanga, tá? É Alessandra e Leila. Os neurônios de vez em quando funcionam. São as 2 meninas que não são médicos, não são enfermeiras e que estão no comando. É Votuporanga, perdão. Não. Eu só queria lembrar mais uma coisa. Santa Casa de Piracicaba. Ganhe o selo que eu quero ir comer lá na Rua do Porto. Por favor. Como eu já entreguei dos fornecedores, eu vou pessoalmente lá entregar. Tá ótimo. Dezembro a gente fica de calção naquela Rua do Porto. Quem não conhece, vá comer a piapara deles, que é maravilhosa, além da cerveja gelada. Bom, queria agradecer, brincadeiras à parte, a presença de todos vocês, desejar um bom retorno, dizer que tem um congresso de novo em setembro, e nós aguardamos todos vocês, tudo bem? De novo, Limeira, parabéns, tá? E até o próximo encontro. Boa viagem, obrigado.
Um abraço.